Opa, beleza? Fala moçada, tranquilo? Bom, eu estou aqui para mais uma explicação de slides que foram trabalhados em sala de aula. É uma aula de sociologia e hoje nós vamos entender, pelo menos nessa primeira parte, obviamente essa aula terá continuidade, só um pontapé inicial, nós vamos entender um pouquinho o que é a ciência política, essa ciência tão complexa, tão grandiosa, que foi defendida lá desde Platão, Aristóteles e até hoje. Ela é muito divulgada, ela é bastante estudada, ok? Então, a partir desse momento, nós vamos ficar de olho nos slides, e entender um pouquinho as explicações acerca da ciência política. Bom, primeiro a questão da origem. A palavra política vem da palavra grega polis, que significa organização das cidades-estados, quanto aos seus integrantes, por direito, os cidadãos. Para Aristóteles, a política seria uma ciência maior, pois o seu adequado entendimento poderia resultar na organização de uma governança que atendesse ao bem-estar geral. Aristóteles afirmou ainda que o homem era essencialmente um animal político. Então, só para a gente entender, desde aquele período antigo, desde os séculos 3 e 4 a.C., que a política ela vem sendo estudada. Ela foi estudada por Platão, depois pelo seu discípulo Aristóteles, e ele entendia o que era política. Na verdade, era a relação entre os homens. No centro das cidades-estados tinha um local chamado Ágora, onde as pessoas se reuniam para trocar ideias. Ideias essas, pessoal, que servia para dirigir a cidade, o bem comum da cidade. Tanto é que Aristóteles falava, se o homem não fosse um animal político, não se entendesse dentro da política, ou ele era uma besta, um bárbaro ou um deus. Ou seja, ele estava acima da sociedade. Então, o homem dentro da sociedade, ele tinha que ser necessariamente um político, verdade? Tá, mas e hoje, pessoal? Olha só, o conhecimento acerca da ciência política, como se conhece atualmente, começou a ser formulado no Renascimento, entre os séculos XV e XVI, com os estudos de Nicolau Maquiavel. Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Nicolau Maquiavel, o florentino Nicolau Maquiavel, que é considerado o pai da ciência política. Então, Maquiavel ele confere uma certa racionalidade ao campo da política. Segundo ele, não existe um fundamento anterior ou exterior ao campo da política, tal como Deus ou a natureza. Toda a vida dentro da cidade é dividida em dois desejos opostos. Os poderosos com o desejo de oprimir e comandar e o povo com o desejo de não ser oprimido. Maquiavel ele analisa a política dentro de um contexto, que é o contexto da manutenção do poder. Ele escreve um livro que é O Príncipe, e de acordo com esse livro, o governante ele precisa fazer de tudo para se manter no poder. Então, o bom governante, o bom político é aquele que mantém um controle da coletividade, mantém a população sob controle. É aquela frase dos fins que justificam os meios, Então, na verdade, o governante ele não tem que trabalhar em prol do povo. O governante, no entendimento de Maquiavel, ele tem que trabalhar para se manter no poder. Ele não é obrigado a cumprir tudo o que ele promete. Muito pelo contrário, ele tem que fazer aquilo que controle a população para que ele se mantenha no poder. E a obra O Príncipe, na verdade, é um estudo que relata todas as experiências de Maquiavel, que foi aí um grande diplomata durante aquele período na Itália, ele trabalhou muito tempo fazendo essas transações políticas. Então ele pensava a política fora do campo religioso. Ele pensava a política, nessa época a igreja tinha uma influência muito grande nos reinos, na política. E Maquiavel falou, não, a religião não tem nada a ver com a política, muito pelo contrário. Esses valores de bondade, de fraternidade, isso não tem nada a ver com política, não. A política nada mais é que os interesses do governante, é como se manter no poder e nada mais. Ou seja, não é uma questão de cidadania, não é uma questão
fraterna de bons princípios. É uma questão puramente de poder estatal e de ordem pública. Outro camarada que também pensou muito a política, e agora nós vamos entrar naquela tríade dos contratualistas, né? Foi o Thomas Hobbes. Foi um inglês que, do finalzinho do século XVI, na verdade, ele analisou a política sob uma ótica contratualista, né? Esse camarada que vocês estão vendo aí é o Thomas Hobbes. Ele propôs um contrato social. Não é a função da nossa aula estudar todas as ideias do Thomas Hobbes, mas pelo menos a essência dela, né? Segundo o Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. O homem nasce mal, tá? O homem é vil, o homem é interesseiro, o homem faz de tudo para se dar bem na vida e todas as relações que ele tem com outras pessoas nada mais é que levar vantagem. Tudo que ele faz é para levar vantagem. Seja financeira, seja de poder, enfim. O homem simplesmente não é confiável aos olhos de Thomas Hobbes, pessoal. Por isso é necessário delegar um contrato, né? Que seria esse contrato, pessoal? Seria delegar uma função a uma terceira pessoa. Coloquei aqui algumas características do contrato proposto pelo Thomas Hobbes. No que concerne o direito à vida, Hobbes trata da necessidade de um pacto social para a necessidade da preservação de um bem maior de cada pessoa, ou seja, a vida. Então, o contrato, no primeiro momento, né, ele vai preservar a vida das pessoas, porque de acordo com Hobbes, a vida social, na verdade, é todos contra todos. Por isso que o Estado é tão importante. O Estado seria, então, uma terceira pessoa, uma pessoa que ia dirigir a vida das pessoas, né? E ele era um grande defensor do absolutismo, né? Então, entra aí o rei, como uma figura máxima, central, que garante a ordem, que possibilita o exercício de sua vontade. Segundo Hobbes, o rei não tem necessidade de querer ser rico ou ter poder, porque ele já tem riqueza e ele já tem poder. Tudo que vier depois disso, toda a riqueza que vier depois disso, vai ser em prol da sociedade e não dele mesmo, porque a sociedade enriquecendo, o rei acaba enriquecendo junto, tá? Pessoal, vamos falar agora de John Locke, outro importante contratualista. Nessa aula, nós vamos estudar apenas dois contratualistas, tá? O Thomas Hobbes e o John Locke. O terceiro contratualista, que é o Rousseau, nós vamos estudar na próxima aula. O John Locke, do contratualista ali do século XVII, considerado um dos pais do liberalismo econômico, né? Ele já parte para uma ideia diferenciada do Locke, porque para ele, pessoal, para esse camarada aí, né, o homem ele nasce um papel em branco, ele nasce uma tábula rasa. O que seria isso, pessoal? O homem ele não é bom e nem mal, é a sociedade que o corrompe. Entendeu? Então, nas ideias do Locke, né, não existe um poder absoluto que possa fazer qualquer coisa que se justifique em nome de garantir os direitos naturais. Na verdade, o Locke ele propõe a ideia de um contrato para uma terceira pessoa, que seria o Estado. Essa terceira pessoa poderia ser o rei? Poderia, mas também poderia ser votado democraticamente. Mas esse Estado, essa pessoa, teria que garantir os bens, né, da sociedade como um todo, garantir que o homem pudesse crescer financeiramente, conseguir ascender socialmente e financeiramente, conseguir os seus bens pessoais. E caso o Estado não cumpra essa função, a própria sociedade poderia tirar e colocar outro no lugar. Vamos falar agora, pessoal, da constituição da ciência política como disciplina das ciências sociais. Durante o século XIX, em meio ao desenvolvimento científico e à instituição das chamadas ciências humanas, a ciência política surgiu como disciplina política, como disciplina científica. A defesa da racionalidade no entendimento das questões políticas, entendidas primeiramente como uma questão de Estado, foi um dos empenhos da ciência do século XIX.
Vamos lembrar aí que muitas ciências surgiram dentro desse contexto, depois do iluminismo, né? Vamos lembrar que surgiu a antropologia, a sociologia, a geografia surge como ciência, ou seja, as ciências como um todo, elas surgem dentro desse contexto. E a ciência política, ela também surge dentro desse contexto e passa a ser estudado dentro das ciências sociais. E esse camarada que vocês estão vendo aí, né, o pensador francês Auguste Comte e a filosofia positivista, é determinante para entender a ciência política contemporânea. Porque ele analisa o Estado mediante um desenvolvimento tecnológico, mediante um desenvolvimento científico e, no dizer dele, um desenvolvimento positivista. Ou seja, o Estado ele passa a ser visto de uma maneira diferenciada. Até então, o poder estava em quem governava. A partir da visão do Comte e o pensamento positivista, o Estado passa a ser visto, passa a ser entendido através de uma ordem, de uma disciplina de Estado que faz com que o povo ascenda socialmente, que o Estado cresça socialmente. Pessoal, nós também tivemos grandes pensadores políticos no decorrer da história. Vou citar aqui o tripé da sociologia contemporânea, né? Karl Marx e Engels, Emile Durkheim e Max Weber. Esses três camaradas, o Marx, o Durkheim e o Weber, né, é o tripé. O Marx para entender a sociedade sob uma ótica capitalista. O Durkheim sob a ótica da sociedade e suas instituições. E o Weber pela ótica da burocratização. Esses três camaradas, todos eles representam pensamentos acerca da visão específica da política e da vida social. Um outro grande pensador que também colaborou muito para o pensamento político foi o John Stuart Mill, discípulo lá de Jeremy Bentham, né? Um inglês que ele era congressista no Reino Unido, e a teoria do utilitarismo. O que seria a teoria do utilitarismo? Seria a visão racional da política, ou seja, nada poderia ser justificado dentro do meio político se não fosse por uma ótica racional e que essa racionalidade fizesse bem para a sociedade. Bom, pessoal, é isso aí, né? Esse foi aí o resumo da explicação dos nossos slides que nós usamos em sala de aula. Espero ter ajudado vocês, né? E não esqueçam de fazer o resumo e mandar para mim. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí para que eu possa ajudar vocês a tirar essas dúvidas, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!